essa questão de plano de carreira, que é onde eu quero, que é o que eu quero te perguntar, quando você fala, poxa, eu recebi 5 propostas, 4, 5 propostas pós-Goiás. E a tua passagem no Goiás foi uma passagem curta, pelo que eu estava acompanhando, você pode me corrigir se eu estiver errado, 22 jogos, Isso, 5 né? meses. 45, 44% de aproveitamento, aí você fala desse... Que aí, cara, eu fico louco com isso, porque o diretor de futebol ou o presidente, ele- o protagonista, que são os jogadores, ou os protagonistas que são os jogadores, é importante o presidente e o diretor ouvir esses caras. Não tô falando para ouvir o elenco inteiro, mas você falou David Braz, o Wellington, você citou 3, 4 jogadores que eu conheço eles, de experiência. Por que não chama os caras? Rapaziada, como é que tá o relacionamento com o Zanardi? Rapaziada, como é que tá sendo o trabalho? Como é que tá sendo o dia a dia? E você levar em consideração o que os caras vão falar. Porque quando você fala, ou quando eu vejo, por exemplo, um treinador sendo demitido, indo embora, aí eu vou nas redes sociais e vejo, sei lá, 85% do elenco. Caraca, velho. Pô, tu foi embora, que pena, que tá. Falo, caramba, será que não teve ninguém da diretoria de chamar os caras e falar, pera, como é que tá sendo isso daí? E aí levar em consideração? Porque não tem isso. Hoje em Cara, dia o cara manda embora e o cara não quer saber se o elenco tem um ótimo relacionamento com o Porque, treinador ou porque não. isso eu tenho convicção que derruba técnico, o Pô, relacionamento. Se o relacionamento tá ruim, é muito difícil. Às vezes até quando o resultado vai mascarando. E aí chega um momento que não segura mais, Chico, quando o relacionamento tá ruim. quando eu fui me preparar para ser treinador, eu fui tentar entender essa questão. Eu não fui um grande jogador profissional, mas eu fui ser acadêmico. E aí eu juntei a minha experiência de vida também de futebol com o estudo. E aí eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, porque eu Olha acho aí. que a gente isso é precisa fundamental. gerir pessoas, saber gerir pessoas. O jogador de futebol, eu acho que na vida você tem que falar a verdade, sempre. Doa quem doer. E essa passagem do Goiás para mim, ela foi curta, foi quase 5 meses de trabalho, mas foi uma baita experiência. Só imagina. Foi uma baita experiência. Por quê? O Luciano Patiello, que é o CEO do Goiás, ele era o braço direito do Paulo Nobre no Palmeiras. Ele que fez a mudança do Palmeiras em 2014, 2015. Essa é. E ele que contratou o Lucas Andrino, que me contrataram. Só que o Goiás está passando por uma transformação de SAF. Então a pressão que está acontecendo lá do Centro-Oeste, porque o clube que sempre teve dono, sempre teve o cara que mandava, sempre teve aquelas coisas, e tá virando SAF, e os caras estão entendendo que eles não vão mais ter esse comando, a porrada é grande. A porrada é grande. Então, assim, o meu ambiente, bom pra caramba pra trabalhar, eu não tenho. Não é que eu não falo que eu não sou amigo de jogador, mas eu sempre tomo as melhores decisões porque eu durmo com tranquilidade. Quando eu tirei o David Braz de um jogo, pô, o David Braz, campeão da Libertadores. Eu tava jogando com uma linha de 3 zagueiros, eu ia jogar contra o Operário, eu precisava jogar com linha de 4. Falei, David, eu tô te tirando, mas eu tô te dando uma satisfação por causa disso, 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 que na linha de 4 você vai sofrer mais, a gente vai colocar mais um cara por dentro. Márcio, eu tô contigo, obrigado. Eu nunca tive isso, um cara que olhasse na minha cara e falasse a verdade. O David Braz. E eu fiz, e ficou lá no banco, porque eu quero ver o cara quando tá no banco. É. Porque quando ele tá jogando é É legal me fácil. abraçar. É fácil. Mas no banco eu tinha Thiago Rodrigues, que é um baita cara, que subiu com o Vasco. Pô, Wellington volante, David Braz, Thiago Galhardo, Tadeu, Só cascudo, hein? Messias, só caras. E os caras no trabalho. Só que o Goiás estava passando por um processo. E era natural você oscilar. Porque eu cheguei no clube, eu dava treino de manhã, chegava à tarde, o clube estava fechado. Os CTs, os funcionários, eles treinavam só no horário do clube e iam embora, porque os caras tinham outros trabalhos. Eu não. A gente tem trabalho à tarde, a gente tem que analisar jogo. Comecei a trazer trabalho para 2 períodos, mudança de processo, entendeu? Então, assim, Isso demanda tempo. demanda tempo. E aí as coisas foram acontecendo. Mas quando o resultado você, pô, a Série B é um campeonato duro, difícil, é igual a Série A. É, como é que você não tem tempo, você só pega time grande. Aí você vai jogar contra o Novo Horizontino, o torcedor quer que você ganhe de 4-0, só que ele não conhece o Novo Horizontino. Os caras ignoram que na Série A, por exemplo, um time como o Goiás, ele pode ficar em 12º,
Ele pode ficar em oitavo. Pô, a baita campanha. Na Série B é G4. Exatamente. A cobrança é pelo G4. Você tem que ficar entre os 4 primeiros. Porque o resto não vale. Não vale nada. Você não ganha nada. Você não ganha uma Sul-Americana, você não ganha uma Libertadores, você não ganha nada. Você tem que ficar entre os 4. E aí, pô, de 20 você tem que chegar entre os 4, cara? E aí quando eu saio, deixando o Goiás a 3 pontos do G4, o Luciano Patiello e o Lucas Andrino me abraçando. Pô, Márcio, não consegui segurar você. Putz. Jogadores me abraçando. Pô, mas esse é detalhe aí. estranho E aí isso eu virei e cara. falei assim, pô, eu deixei um legado, eu fiz coisas boas aqui. Porque eu ganhei do Sport de 3-0, eu ganhei do América Mineiro, eu ganhei do Ceará, nós ganhamos. Então assim, nós classificamos. Ah, perdi pro São Paulo, mas perdi pro São Paulo no Morumbi. Por 2-0 com o jogador expulso. Então assim, o futebol ele é dessa forma. Aí o roupeiro me abraçou e falou, professor, eu nunca vi um treinador ser mandado embora e ter isso aqui. As pessoas chorando, É esse triste detalhe com o aí, trabalho. não dá. Então eu falei, pô, tô mais confortável. E aí que eu falei, por isso que eu não posso aceitar qualquer coisa. Eu me preparo tanto para ser um grande treinador que eu não posso aceitar qualquer coisa. Porque era natural, né? Mas você sai do São Bernardo, dá um salto, com todo respeito ao São Bernardo, Goiás, um time de Série B, que tá disputando a Série B, mas na verdade frequenta a Série A o tempo inteiro, de massa, de pressão, e aí, obviamente, você ganha uma vitrine maior. Claro. E aí vem, até porque a Série B tem uma rotatividade de técnicos que é muito maior até do que na Série A, então era natural que os caras fossem te procurar. E aí você entende que, não, peraí, eu preciso ter uma construção aqui, porque você podia, naturalmente, hoje assumir um outro trabalho. Hoje o Paulo Pitombeiras é meu empresário, eu trabalho na Talents, trabalho com ele. Ele fez um projeto de plano de carreira para mim. Pô, que legal. Né? Então, assim, minha cidadania italiana saiu. Olha aí. Então, eu tô fazendo a UEFA. Eu morei nos Estados Unidos, eu falo inglês, eu tô estudando futebol. Isso é uma eu tô me barreira, preparando. Isso é uma barreira Eu não pro sei técnico aonde eu vou brasileiro. chegar, mas eu preciso idioma. me preparar, porque cada um sabe onde o calo aperta. Claro, mas assim, eu não Exatamente. quero aceitar projetos de 1 mês, 2 meses. Eu quero aceitar projetos grandes para eu poder desenvolver o meu trabalho. Agora, eu também não fico aqui sentado e achando, pô, acredito, você está fazendo um grande trabalho. Não, você precisa entregar resultado. Eu sei da responsabilidade. Você precisa entregar resultado, entendeu? Mas é muito claro que hoje o Palmeiras tá onde tá porque bancou o Abel. Se o Abel não fosse campeão da Libertadores lá na pandemia contra o Santos, ele estava sendo pichado e ia ser mandado embora. Oi, Voivoda ali no Ele Fortaleza. foi questionado recentemente, o Abel. Não, foi questionado pelo trabalho. É resultado. Entendeu? Então assim, Não aqui adianta. no Brasil... Ele teve tempo para trabalhar porque ele chegou ganhando. Exatamente. Então hoje existe o Palmeiras antes e depois do Abel. Fato. Né? Então você vê aqui, o Roger Machado. O Roger foi pro Inter, perdeu 2, 3 jogos. Os caras já queriam queriam mandar. mandar ele embora. Deu um pouquinho, 60 dias, olha o que o time tá jogando. 40 dias ali, Pô, 50 então assim, ajeitou tem o que time. ter um pouquinho de paciência, porque assim, principalmente para treinador brasileiro. Porque os estrangeiros, eles dão paciência. Tem uma margem de paciência Parece que você maior, ser né? brasileiro hoje é muito ruim. Que coisa Então isso você não pode. E nós precisamos bater nessa tecla. A gente precisa se preparar e fazer bons resultados. Então é por esse caminho que eu tô indo, entendeu? Então quando o Roger faz esse time, o Roger vai chegar na Libertadores tranquilo. Vai chegar, o Inter vai chegar na vai rolar Libertadores. Tá muito grande, né? A evolução Vai tá muito chegar. grande. Vai chegar porque ele tá com 2 jogos a menos. O time é bom pra caramba.